Bom dia! Hoje é quinta-feira, 10 de agosto e começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Eu sou Natalina Nini e vamos juntos até às 9 horas da manhã. Nesta quinta-feira, o Bom Dia Baixada vai discutir os direitos, programas municipais e vai tratar da violência contra o idoso. No estado de São Paulo, de acordo com a Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, em 2016, as ligações para o Disque 100 relativas às violações de direitos contra pessoas acima dos 60 anos somaram 7.550 registros, um aumento de 10% em relação ao mesmo período de 2015. Para tratar dos temas, o Bom Dia Baixada recebe Ana Bianchi Ciarline, coordenadora de políticas para a pessoa idosa da Prefeitura de Santos. Ana, seja muito bem-vinda. Muito bom dia. Bom dia, muito obrigada pelo convite, é um prazer. E também a presidente da Comissão de Direitos da Pessoa Idosa da OAB Santos. Thelma, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Muito bom dia. Obrigada, bom dia, obrigada pelo convite. Bom, dados as informações que eu dei abrindo o programa, nós temos hoje um Brasil que envelhece, né? O Brasil está envelhecendo em relação a décadas passadas. A gente estava falando antes do programa entrar no ar que há alguns anos a gente considerava velha uma pessoa de 40, 50 anos. Exatamente. Hoje a gente vê idosos que atingem a longevidade, os seus 90, gente com até 100 anos. O Brasil está envelhecendo. O brasileiro aprendeu a respeitar o idoso? Não, ainda não. Infelizmente existe, eu acho que é cultural, tá? O idoso ele não está sendo respeitado em filas de banco, em assentos de transportes públicos. Por mais que nós estamos tentando conscientizar, existe um grande desrespeito. E eu digo que é cultural porque, por exemplo, eu posso falar acerca do Japão. O Japão é um país que tem como cultura respeitar os idosos. Então, existe agora, em setembro, é uma curiosidade, mas na segunda-feira do mês de setembro, é feriado nacional no Japão, em todo o Japão, em razão de ser dia do idoso. Então, é um dia que protege os idosos, eles respeitam, eles acolhem, valorizam o idoso. Então, realmente, ao meu ver, é cultural. Como mudar esta cultura, Ana? Então, é cultural, é educacional, e quando a gente fala de educação, a gente fala de um trabalho intergeracional. Então, para a gente hoje ter um idoso consciente, um idoso que aceita melhor as doenças que vêm com o decorrer dos anos, é preciso que durante esse percurso de vida, ele tenha todo um conhecimento aguçado familiar. Falta uma educação familiar também para a questão do idoso. Então a gente fala aquela criança que é educada a aceitar o seu vozinho que tem o Alzheimer, aceitar um tio que é debilitado, que é um cadeirante, que também é idoso, ele provavelmente vai ser um idoso consciente. Vai ter um olhar diferente sobre as diferenças. Exatamente. Então acho que tudo a gente rodeia, vai para cima, vai para baixo, mas ela volta para a base familiar. E é essa base familiar que a gente tem que criar ao máximo a independência do idoso. Então, tudo inicia dessa independência, dessa autonomia. Até porque o idoso, como está vivendo mais, e só está vivendo mais por uma questão de, óbvio, avanço na medicina, mas também por uma busca própria pela sua qualidade de vida, sim, né? Pela qualidade de vida, pela longevidade, pela saúde. Antigamente, os idosos, eles se aposentavam e ficavam em casa, acabava a vida. Hoje não. Hoje não exercitavam. Não exercitavam. Hoje eles fazem cursos, fazem faculdades da terceira idade. Quem tem praia vai à praia, quem não passeia no parque, viaja. Faz uma caminhada. Se reúnem, eles buscam a longevidade com qualidade de vida. A gente pode dizer que a terceira idade do ponto de vista, porque quando nós somos jovens, nós temos que nos preocuparmos com o mercado de trabalho. Aí a gente casa, tem filhos, nós temos que nos preocupar com os nossos filhos. Isso. Aí a gente só para de se preocupar com os nossos filhos depois que os nossos filhos casam e vão viver a sua vida. E aí a gente para e pensa, opa, trabalhei a vida inteira, criei meus filhos, agora está na hora de eu descansar. A terceira idade não seria, então,
a melhor idade? Então, aí, a gente teve agora uma pesquisa que Santos ficou em primeiro lugar aí, dentro do Brasil inteiro, que é com muito orgulho, né? Várias cidades, as que tinham acima de 100 mil habitantes, foram linkadas no ranking de 150 cidades e Santos ficou em primeiro. Primeiro em finanças, primeiro em acesso à cultura, acesso à TV a cabo, vários teatros. Então, essa possibilidade de se articular, de ser inserido num trabalho biopsicossocial, porque quando a gente pensa no idoso de Santos, a gente pensa no idoso sarado, idoso, né? Superativo, só que a gente tem uma outra leva de idosos também. Então, por exemplo, da geração antiga, da geração antiga, né? E às vezes eles não têm também tanta idade, mas eles têm doenças. Acometidos de doenças, Exato. Em razão disso. E aí o que acontece? É preciso que se prepare. Eu acho que a Prefeitura de Santos, ela é pioneira, ela é referência. A gente tem uma política de atenção integral à pessoa idosa, com programas e ações instalados nas nossas secretarias. Então, a secretaria, que é a Coordenadoria de Políticas da Pessoa Idosa pertence, que é a de Relações Institucionais e Cidadania, ela faz aquele trabalho segmentado pelos jovens, pelo racial, pela mulher, que eles vão nesse trabalho intergeracional. Então, a gente compreende que o adolescente é importante para a criança, que é importante para o idoso, que tem que respeitar a mãe, que tem que saber o que é o cadeirante, que é o deficiente, no seu amplo grau de deficiência, né? Que tem várias. Enfim, esse trabalho fortalece esse idoso nessa inserção. E vocês acreditam que o idoso, ele já se conscientizou dessa questão de que criados filhos, aposentado, hoje não precisa mais ficar em casa, hoje não precisa mais ter a sensação de que a vida acabou. Muito pelo contrário, a vida pode começar a partir daquele momento, né? Sim, com certeza. Ainda existe algum problema financeiro em volta disso, que muitos idosos ainda precisam trabalhar, e se não trabalharem não conseguem o sustento, não conseguem sobreviver em razão das despesas, com altos custos, com médicos, exames, remédios, enfim. Mas muitos estão agora se conscientizando. Eu acredito que as políticas estejam vindo para isso, bem como também as faculdades. Eu acredito muito nessa parte educacional. As faculdades de terceira idade, elas vieram contribuir muito para esse idoso com vida saudável. E a procura é crescente, né? A procura é crescente e eles se sentem bem, porque eles fazem amigos. Sim. O idoso que era sozinho, que era solitário, que ficava em casa, ele tem uma amizade. Ele amplia o seu convívio social. Ele amplia o seu contato, o seu convívio social. Ele faz amigos do dia a dia da faculdade. Existem as saídas para dançar, para tomar uma cervejinha, para passear na praia, tem as festas de aniversário. Então, hoje, eu consigo ver um idoso mais saudável, mais feliz, mais animado, mais disposto. E isso, o espaço do idoso, é por isso, talvez, que o espaço do idoso aqui em Santos esteja crescendo tanto, né? Como você disse, vocês têm um olhar voltado especialmente para cada necessidade dessa faixa etária. São muitas as oficinas, Exatamente. Né, assim, a gente tenta ter um embasamento no conceito do envelhecimento ativo, que é aquele processo de otimização de oportunidades para saúde, participação, segurança e educação, que levam a melhor qualidade de vida no aspecto biopsicossocial para todo mundo, trazendo qualidade de vida. Envelhecer não pode ser uma carga pesada, né? Envelhecer tem que ser leve. É interessantíssimo que o espaço fez 1 ano, então a gente conseguiu saltar de quase 800 inscritos para quase 1.500, foram 1.400. O dobro, né? O dobro. A gente trouxe educação financeira, que eu acho que é bárbaro, aguçados também aí pela amiga, somos amigas, parceiras, a Thelma. Trouxe curso de fotografia, curso de teatro, para inserir justamente aquele que talvez tenha a mobilidade um pouco comprometida, mas ele quer participar, ele quer estar ali. Ele quer sair de casa. E a Proplastica, que trouxe um curso de culinária, que está então se acabando, fazendo pães e tal, pensando também no empreendedorismo, na inserção no mercado de trabalho, que tem muito idoso, extremamente produtivo, que quer uma chance no mercado de trabalho. Então, eu acho assim que as empresas podiam despertar esse olhar. E até as próprias relações do mercado de trabalho, que hoje estão mudando tanto, né, podem permitir a esse idoso que ele empreenda. Com certeza. Né?
e que empreenda, tem a qualidade de vida, porque ele vai empreender dentro do seu tempo, tem a qualidade de vida e geração de renda. Geração de renda. E é um grande aprendizado conviver com o idoso. É nós que atendemos os idosos, a Ana Bianca não está aqui para não me deixar mentir, tanto no escritório, quanto lá no espaço, quanto em outros lugares que nós participamos. É um aprendizado. Eles vão se consultar com a advogada, mas no final quem recebe a lição de vida somos nós. Sim, sem dúvida. Porque é um grande aprendizado. Então, esse idoso inserido no mercado de trabalho, ele vai contribuir não só para aquele trabalho em si, mas para o ambiente de trabalho. E é uma forma de dar educação para as pessoas que com ele convivem, para estarem aprendendo a respeitar o idoso. Às vezes pode não ter um idoso em sua família, mas tem um idoso no seu ambiente de trabalho. Então, vai aprender. A história de ceder um lugar no ônibus, a fila do banco, respeitar o idoso, está atravessando, vamos parar o carro, esperar, aguardar. O idoso atravessa com mais cuidado na faixa de pedestres. Então, isso é uma conscientização. E não só na família, mas por que não no local de trabalho? E na sociedade como um todo, né? O idoso ele precisa ser enxergado como alguém que tem muito a agregar, não como o ser humano, não como o indivíduo que já viveu e que agora... Deixa lá no cantinho. Tornou-se um peso para a sociedade. Exatamente. Né? E eles dão uma lição, né? Então, hoje é fantástico pensar que você trabalha uma programação que nem a gente fez lá de 1 ano e vê a família, o neto, indo assistir a vovó dançar, flamenco, ritmos... É incrível, maravilhoso. É uma inversão extremamente positiva. E né? nesse espaço, homens e mulheres procuram? Homens e mulheres. E vale ressaltar que não é só o espaço do idoso. A gente abriu agora a Vila Progresso, que é a Vila Criativa. Muito bacana. Um equipamento enorme, muito legal, ligado também à nossa Secretaria de Cidadania. Temos também outras inserções aí pelo esporte, pela saúde, os postos, as caminhadas, o surf, que é adaptado também para o idoso. Então, quer dizer, Santos é um berço para poder acolher tudo isso. Eu vou dizer que eu comecei a fazer atividade física, eu sempre fui muito preguiçosa. Eu comecei a fazer atividade física por orientação médica e comecei a caminhar na hora da praia. Comecei caminhando, falei, dá para eu caminhar uns 4 quilômetros. E sempre que eu caminhava, eu cruzava com uma senhora que estava correndo. Animadíssima. Animadíssima, ela devia ter uns 70 anos. Eu descobri, teve um dia que eu parei, ela perguntei, quantos a senhora tem? Ela falou, 72. Eu falei, a senhora corre quantos quilômetros por dia? Ela falou, 6 quilômetros. Eu botei aquilo na minha cabeça e falei, não é possível. Se ela consegue com 72 andar 6 quilômetros, eu tenho que ter vergonha na cara e tenho que buscar minha qualidade de vida. E foi ela que me inspirou a correr. Eles nos inspiram, isso é bacana. A gente também tem que tomar cuidado com essa aceitação do envelhecimento também, né? Porque eu acho que tudo que é excessivo requer cuidados. Sim. Então a gente também tem o público que a gente tem que estar atento para a gente entender que é bonito e é bacana e que faz incrível parte, estar né? Na idade que você está, Sim. Aceitando tudo isso, aceitando essas limitações, podendo contribuir com todas as vivências. E a convivência com eles é uma delícia. É incrível. As retribuições de amor são instantâneas. É verdade. A verdade são bibelôs, são coisinhas, e beijo, e abraço, e bolinhos. E gosta, né? E gosta. Se gosta, gosta. Se não gosta, não gosta. É como criança. E deixa claro. É sincero e puro como criança. Exatamente. Né? Eu acredito. Incrível, é apaixonante. A gente que tem esse envolvimento, ele transcende o trabalho. Eu dou meu WhatsApp para todo mundo. Eu falo que às vezes não dá para ver todas as mensagens, mas assim, o carinho de saber que alguém está escutando, que alguém está vendo. E essa carência é muito grande. E aí quando a gente entra na parte um pouquinho mais sensível da coisa, que a gente vai tocar aí ao decorrer da nossa conversa, a gente vê que essa desestruturação, a gente volta à base familiar de novo. Sim, sim. Né? Porque eu acho que a gente pode dar todo o carinho e amor do mundo, mas se quem está mais perto não faz isso cai que nem... Uma bomba para aquele idoso. Né? Então verdade. Ele vai se sentir produtivo. Tem tantos idosos nossos aqui, o voluntariado em Santos é imenso. É muito bonito se ver voluntariado, mas, ao mesmo tempo, eu acredito que essa nova versão do idoso, as empresas têm que estar atentas a isso. Eu estou brigando bastante pelo empreendedorismo, porque todo dia vão lá na minha porta,
Ana, tem alguma coisinha que dá para fazer, ganhar pouquinho? Você, por favor, eu ajudava meu neto, agora estou tendo que ajudar meu filho que está desempregado. Agora, isso cria-se uma bola e você vê, caramba. E são pessoas com perfil de classe média. O nosso Brasil está vivendo um contexto muito especial, muito único, muito ruim, onde a gente tem como referência o Brasil na parte política, no que é de pior. Sim. Então, a gente sobreviver no meio disso, nesse envolvimento que eu tenho... Eu acho que está na hora da gente mudar esse foco. Eu acho que a crise está aí, a nossa política já mostrou o que veio, realmente teve muita coisa errada, mas a gente não pode ficar preso só nessa coisa errada, só nessa crise. E falando da coisa errada. E falando da coisa errada. Vamos dar um passo à frente, né? Vamos acreditar que é possível mudar esse cenário. E se cada um começar com essa mentalidade, a roda vai girar, eu tenho certeza. As pessoas têm que pensar que quando se pensa no envelhecimento, há toda uma adaptação para se envelhecer. Por exemplo, a casa tem que estar adaptada para se envelhecer. Então, quando o idoso cai dentro de casa, tem um porquê. Sim. É um tapete, é a falta de corrimão, é o chão, é a falta de corrimão. É a escada que ainda está lá. Então, a gente tem que criar essa mente do envelhecer, que vai desde a calçada, desde um plano de saúde, que Santos está muito acima da média, com a possibilidade de pagamento em planos de saúde. Precisa muito? Precisa. Tem o que melhorar? Tem. Vai ter sempre. Porque está aumentando o número de idosos também. Sim. A gente fala em quase 90 mil idosos em Santos. Não é brincadeira, 21% da nossa população. Costuma-se dizer que Santos é a cidade com mais idosos no Brasil, proporcionalmente, né? Então, isso, ela pede só das cidades que são pequenininhas, bem pequenininhas. Mas assim, a proporção... E é interessantíssimo que os idosos de fora vêm para Santos, né? No Jolly a gente vê muito isso, no Campeonato dos Idosos. Exatamente. Eu era coreógrafa do grupo de competição há um tempo atrás, e quando a gente ia disputar essa... Vocês são de Santos? O meu sonho é morar em Santos. Eu quero ir para a praia. É verdade. Então a gente é referência positiva. Nós temos a praia, nós temos jardins lindíssimos e nós somos uma cidade plana. Então isso facilita muito a locomoção dos idosos. Eles acreditam que a qualidade de vida é muito boa. É muito boa. Crescer e envelhecer em Santos é muito bom. E agora vamos falar de esporte. Hoje, o Santos enfrenta o Atlético Paranaense às 9h45 da noite na Vila Belmiro pelas oitavas de final da Copa Libertadores da América. Esse é o jogo de volta e o Peixe pode até perder por 1-0, já que venceu a primeira partida em Curitiba por 3-2. E por falar em Santos, o presidente do Alvinegro Praiano, Modesto Roma Júnior, foi suspenso pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD. O dirigente havia sido denunciado pela Procuradoria do órgão por ter feito acusações contra o jornalista Eric Faria, referente ao jogo entre Santos e Flamengo, válido pela Copa do Brasil, quando o Santos, apesar de ter jogado muito bem, acabou eliminado. Modesto Roma recebeu pena de 120 dias e multa de R$100 mil. Com a suspensão, Modesto não poderá assinar nenhum documento, frequentar o vestiário ou áreas destinadas a dirigentes, dar entrevista ou representar o Santos em eventos oficiais. A decisão cabe recurso. E o assunto agora é o troféu José Finkel. Hoje acontece o terceiro dia de competições no Parque Aquático da Unisanta. Ontem, os atletas da equipe fizeram bonito, fecharam com 3 medalhas de ouro, 1 de prata e 2 de bronze. Joana Maranhão foi o grande destaque, consolidando aí o seu momento espetacular na carreira. Faturou ouro nos 200 medley, batendo o recorde de campeonato com a marca de 2 minutos, 11 segundos e 79 centésimos. Os sicilianos seguem na terceira colocação geral com 652 pontos. Pinheiros se mantém na liderança com 951. E quem está fora da piscina também precisa ter muito fôlego para incentivar os atletas. Veja só. Enquanto eles estão na piscina em busca do melhor tempo, a torcida acompanha cada braçada e dá aquela força. Os principais clubes garantiram espaço na arquibancada. Enquanto aguardam a vez para cair na água, os atletas reforçam o apoio para o companheiro de equipe. A natação é um esporte individual
mas como a gente está junto todo dia, a gente passa pelas mesmas coisas, dificuldade, treino forte, cansaço, eu acho que é essa hora que se paga toda essa torcida e esse apoio da galera aqui fora. Dá um suporte a mais, às vezes você não está tão confiante assim, você ouve seu nome, você fica até melhor até. Entre uma aula e outra, os alunos do Complexo Educacional aproveitam para ver de perto feras da natação brasileira. É bom, você desce, você sai um pouco do clima da aula, né? É gostoso. Eu tô achando muito legal, eu gosto muito de natação, eu acompanho assim desde pequenininha. E eu tô gostando bastante. Muitos amigos e familiares deixaram os afazeres de lado para acompanhar o esforço dos nadadores em busca de bons resultados. Mesmo não ouvindo a gente gritar em nada, que eles dizem que não ouvem, eu acho que a energia passa, né? E principalmente a energia boa. A gente tá aqui sempre torcendo muito, o coração fica junto lá com eles. Eu acho bem importante. Tem gente que veio de longe. Dina é de Fortaleza, no Ceará. Viajou mais de 3.000 quilômetros para acompanhar o filho do Clube Pinheiros da capital. Sempre que eu tenho chance, já fui para campeonatos internacionais, tudo, eu procuro acompanhá-la. E nunca tinha vindo aqui para a cidade, para Santos? Para Santos não, é a primeira vez, o meu esposo já é a segunda vez, estou encantada com a cidade, muito bonita. Por alguns dias, esta advogada, também mãe de atleta, trocou de profissão. Promete muitos cliques para não perder nenhum detalhe. Filma, fotografa, pega todos os lances. Depois fica namorando as fotos do filho. Depois fica e ainda passa um quadro dele depois. Tem vários. Que a torcida do lado de fora é grande, isso a gente já sabe. Mas será que os atletas que estão na piscina, concentrados, conseguem escutar todo esse barulho? Eu no nado costas eu não consigo ouvir muito, mas toda a energia positiva a gente consegue sentir, mas ouvir, não. A gente escuta, né? A gente acaba não identificando de quem é, mas a gente tem que pensar que é sempre pra gente e continuar fazendo o máximo que a gente pode. E ajuda, atrapalha? É sempre bom, né? A gente vê que a galera tá incentivando, né? Independente pra quem que seja, a gente pensa que é pra gente e sempre é um apoio a mais. E daqui a pouquinho começam as eliminatórias, as finais a partir das 18h30. Você pode acompanhar todos os detalhes pelo Santa Portal e também com boletins ao vivo dentro da nossa programação. Vamos torcer aí para os atletas sicilianos. Aliás, temos idosos que nadam, né? Com certeza, temos vários idosos que nadam, que jogam, que correm, que fazem atividade física. Está tendo um número muito crescente de idosos que estão se voltando ao esporte. Uns não eram atletas e se tornaram após a aposentadoria, tiveram tempo. Eu já ouvi vários idosos falando, não, mas agora eu tenho tempo, agora eu posso correr, eu posso praticar um esporte, eu posso nadar, andar de caiaque, nós temos um mar aí. Stand-up. Stand-up. É verdade. Agora, unanimidade é a dança. A dança. Vou puxar a sardinha para o meu lado. A dança é maravilhosa, eu vou admitir. Ela integra. Homens e mulheres estão dançando? Desde dança de salão até aula de ritmos, que é uma aula solta. Porque mulher a gente sabe que é mais atirada. Agora, e os homens Os idosos? homens entram na onda e ganham aí. Você sabe que um dos motivos aqui de Santos ser linkado como uma cidade são os casamentos entre os idosos, que ficaram aí em primeiro lugar. Então ele não tem moleza não, ficou viúvo, começa a se paquerar. Não quer saber de solidão. Não tem solidão. E aí essas atividades fazem com que eles se conheçam, né? Se unam e dali saem com uma amizade, com um namoro, um casamento. Uma nova unidade familiar, muitas viagens, que gostam muito também, muitas viagens. Então, eu acho que é incrível aí essa. E Santos é uma cidade de referência. É uma cidade de referência. Agora a gente vai falar sobre um aspecto não muito bacana quando a gente fala em envelhecer. Eu dei uns dados bastante preocupantes no começo do bloco. Um crescimento de 10% do Disque 100. Porque quando a gente fala em violência, a violência não é só a física praticada, né? Aliás, a psicológica pode deixar marcas muito mais profundas. A gente falou de tanta coisa boa, de tanta mudança, de tanta forma diferente de pensar e ver o idoso. Por que a violência ainda acontece e, pior, é crescente?
Hoje o idoso, alguns idosos, né, eles são abandonados pelas famílias e, consequentemente, a sociedade, enfim. E é uma parte muito frágil. Alguns idosos são acometidos de doenças, existe a vulnerabilidade, eles acabam sendo pessoas frágeis, carentes. E a história da violência psíquica, que é muito maior do que a física, o desprezo, o abandono afetivo, e geram vários fatores, inclusive levando o idoso à depressão e muitas vezes à morte. Agora, tem uma curiosidade aqui, eu trouxe alguns dados da Secretaria de Saúde, que saiu em cima de uma pesquisa feita em Santos, e a gente coloca aí, em primeiro lugar, a violência física, com 41%, suicídio, com 25%, Nossa. A negligência, com 16,67%, tentativa de suicídio psicológica, com 5,56%. E assim, o que me surpreendeu mais foi a faixa etária, que seriam mulheres, sim, porque a gente está na cidade mais feminina, né? Mas assim, de 60 a 69 anos. Então não é aquele velhinho, aquela mulher velhinha, coitadinha, que vai envelhecendo e vai ficando. Não, é aquela em alto grau de produtividade, são as pessoas que a gente atende e que são exploradas inicialmente pelo filho dentro de casa ou pelo neto. E esses relatos chegam até vocês? Esses relatos chegam e isso a gente está falando de um número de quem conta, de quem fala, de quem vai lá. Então, é a parte triste da coisa. Sim. E aí a gente volta à primeira questão de todas, que é a educação familiar. A educação familiar. É o respeito, a hierarquia, que a gente até muito inteligentemente citou o Japão. O Japão tem aquele culto para o idoso, porque ele traz toda uma bagagem de hierarquia, de respeito. Então, acho que falta um pouco da parte religiosa, seja ela qual for, mas de acreditar que a gente tem que agradecer. Claro. O agradecer é muito forte. A gratidão, a gratidão. Então, assim, também eu acho que tem um vínculo muito forte com a atual situação financeira do nosso país, que faz com que as pessoas criem vínculos maiores, ao invés de se desprenderem daquele idoso, ele acaba retornando. E aí entra uma questão também, eu não gosto muito de passar, de caráter mesmo, de falta de vergonha, enfim, de critérios que são do ser humano. Sim, porque muitas vezes, Ana, esse idoso é a fonte de renda familiar. Ele recebe aquela aposentadoria, aquele cartão benefício, e que mantém a família inteira. Então, muitas vezes, não é a maioria, graças a Deus, mas nós temos esses dados, nós temos idosos que vêm até nós tanto pelo escritório, tanto pela OAB, tanto pelo Conselho Municipal do Idoso, que eles vêm até nós, que não tem dinheiro. Então, a família pega o cartão, retém esse cartão, porque o idoso é uma parte frágil, uma parte vulnerável, fica com esse dinheiro, mantém a família inteira e esse idoso é refém. E muitas vezes esse idoso é utilizado para cuidar dos filhos, enquanto as outras pessoas saem para trabalhar. Então ele é utilizado... O que está errado, né? Porque eu acho assim, os avós são parte muito importante da vida de uma criança, mas não cabe a eles a educação desta criança. Nem a criação. Não cabe a eles a criação dessa criança, porque eles já criaram os seus filhos. Ter avô é muito bom, ter avó é muito bom. Eu tive uma avó maravilhosa. Eu e eu falo que ter avó é ter mimo, é ter carinho, é ter atenção, mas é ter não cuidado. Ter a obrigação mas não de ter cuidar. Obrigação de cuidar. Tem meu pai e minha mãe, tiveram meu pai e minha mãe. E também não é da escola. Não, é da família. Não, é muito menos da escola. A partir do momento em que você, planejado ou não, tem um filho, porque a criança é a que não tem culpa. Exatamente. A responsabilidade de criar esta criança, de educar esta criança, é dos pais. A escola, ela é um braço de apoio, mas ela não pode ser a responsável por dar valor, por dar limites. Isso cabe aos pais. Agora, eu acho que aí que entra as políticas públicas propiciando a defesa e também trazendo mais possibilidades de inserção. Então, por exemplo, eu estou mexendo aí com algumas parcerias que eu quero trazer para cá. Até tem um programa muito interessante, que é aquele que o porteiro amigo do idoso, que a gente faz um treinamento de qualificação e capacitação no porteiro, que ele se torna o melhor amigo do idoso, é a pessoa mais próxima. E pensando nessa adaptação, que ela é uma adaptação de gestão humana. Ela não é só um treinamento mecânico que você põe um robô. Gestão humana. Humana. Então, a gente precisa ter esse olhar
Essa mudança, que é uma mudança social, que é uma mudança de habitação, que é uma mudança na saúde, que é uma mudança neste atendimento que tem que ser priorizado para o idoso. O idoso não compreende as coisas, ele tem que ter alguém ali que explique com cautela, que seja direcionado com paciência. Então, acho que a gente tem que trazer, é uma coisa que eu estou brigando, que eu estou incorporando. Você vai conseguir. A nossa prefeitura é aberta para isso. Tá? Eu acho que tem todo um caminho aí para percorrer, para colocar esse atendimento com qualidade. E é a nossa prioridade. Eu acredito assim, a gente não pode ser exceção, né? Não pode virar notícia quando, por exemplo, o gerente daquela agência que sentou no chão com aquele idoso deficiente, saiu da mesa dele, o gerente geral da agência, para atendê-lo. Aquilo não tinha que ser notícia. Não. Porque aquilo tinha que ser obrigação, inerente de todo ser humano. A gente não tem que... O idoso num ônibus, ele não precisa pedir licença para sentar. Não. As pessoas tinham que ter a consciência de se levantar, né? Então, assim... porque quem não é idoso vai ser. A tendência de ser. Se Deus quiser, seremos idosos. Idosos. E idosos se colocar educados. no lugar do outro, né? Eu acho que é sempre se pôr no lugar do outro. Essa máxima vale para tudo. Thelma, a legislação, ela atende o idoso ou ela ainda é falha quando a gente fala de violência contra o idoso? O Estatuto do Idoso, ele atende, a legislação atende, porém, os casos não chegam até uma delegacia do idoso, até muitas vezes a delegacia da mulher, ao Ministério Público, à OAB, a um advogado. Muitos idosos, eles sofrem calados. Então, nós não temos condições de ajudar a quem não nos procura. Por isso que nós estamos fazendo um trabalho junto a Ana Bianca, que é coordenadora, junto ao Conselho, de pedir aos idosos, de divulgar, procurem seus direitos, se orientem, se informem, vão atrás de informação. Eles conhecem os direitos deles, Ana? Na verdade, eles não conhecem, eles desconhecem os direitos. A maioria dos idosos não tem acesso à informação, muitas vezes porque não tiveram a leitura, né? Ou então hoje com a internet eles não têm acesso. Então muitas vezes eles perdem alguns benefícios, deixam de ir atrás dos seus direitos em razão do desconhecimento. Por isso que a OAB agora está tentando, nós estamos através da comissão, através desse trabalho que nós estamos desenvolvendo, já desenvolvemos uma cartilha, Direitos e Deveres do Idoso, vai ser lançada até o final do ano, tem parceria com a coordenação do idoso, tem parceria com algumas outras pessoas, algumas entidades, e nós vamos lançar e orientar os idosos. Porque os idosos precisam de orientação, eles precisam de informação. Os direitos estão aí, a lei está aí, mas para ela ser efetivada... Foi uma grande conquista, Foi uma grande conquista, ela é inovadora, ela é excelente. Contudo, as pessoas não buscam. Tem mas eu vou onde? Eu sofri uma violência, ou psicológica... Ou física. Mas alguns não vão por medo, por receio de retaliação. Outros nem sabem qual é a rede de acolhimento que existe. Não sabem, eles desconhecem essa rede. Então eu aqui aproveito, agradeço mais uma vez o convite e peço à população idosa que, por favor, quando tiverem algum problema de agressão física, agressão psíquica, ou até mesmo informação, busquem o Ministério Público, busquem a Delegacia do Idoso, busquem a OAB, nós temos lá plantões de idosos, depois nós vamos falar acerca disso, para obter informações, e são informações simples. Preciso pagar uma conta atrasada, o que fazer? São informações basilares, mas que para eles falta essa informação, o desconhecimento do imposto de renda, o primeiro lote de restituição. Então, é destinado aos idosos e pessoas com doenças sérias, crônicas. Exatamente, muitas vezes para comprar casa própria nos programas de habitação, 3% desse programa é reservado ao idoso. Eles têm esse desconhecimento, então muitas vezes, mas eu vou lá, vou querer comprar uma casa própria, o primeiro apartamento, porque muitas vezes eles só conseguem comprar aos 70 anos. E eles desconhecem que tem 3% destinados a eles. Eles desconhecem aqui da própria Prefeitura de Santos os 50% de desconto do IPTU, que você tem que solicitar um ano antes para o exercício do ano seguinte. Lógico, você tem que obedecer alguns requisitos.
não ter imóvel... Mas é benefício, não né? ter imóvel, receber até 2 salários, dizer, mas é benefício que o idoso precisa saber disso. A gente tem pensado nesse circuito de palestras com um link muito forte acadêmico e que lá no espaço a gente tem as salas projetadas para isso, para aulas, não só para a parte corporal, mas para a gente ter a parte de conhecimento, aproxima aí as parcerias, aproxima saberem de fato o que eles podem e o que eles não podem. Direitos e deveres. Direitos e deveres. Eu falo também que tem também os deveres. Claro, claro. Tem uns que existe o limite. Existe limite. Existe limite. Mas assim, tá longe. Então, perguntas básicas você sofreu uma agressão, você vai para onde? Qualquer delegacia tem que atender. Sim, claro. Né? Aí depende do tipo de violência, né, Thelma? Aí você tem a delegacia do idoso. Aí quando você consegue já juntar as provas e com mais consistência sobre esse abuso, você vai à promotoria. Então, o Ministério Público. Então, a OAB está aí para orientar. Para orientar, é para isso que existe. Gratuitamente. Exatamente. E já chegamos ao último bloco do nosso programa. O tema de hoje são os direitos, programas municipais e violência contra o idoso. Na bancada, Ana Carline Ciarline, coordenadora de políticas para a pessoa idosa da Prefeitura de Santos, e Thelma Cristina Aulicino Costa, presidente da Comissão de Direitos da Pessoa Idosa da OAB Santos. A gente também está ao vivo pela nossa fanpage e você pode nos acompanhar. Thelma, eu queria pegar o gancho do bloco anterior, quando a gente estava falando de direitos, de deveres, e você deu, no finalzinho da sua fala, uma informação muito importante: atendimentos gratuitos. Isso. Como trabalha a comissão da OAB para garantir esses direitos? Como são esses atendimentos? Como que o idoso que está nos assistindo pode procurar a comissão? A nossa comissão, ela tem 2 momentos que o idoso pode nos procurar. Uma vez por mês, é só ligar lá, 3226-5900, Praça José Bonifácio 55, na sede da OAB Santos. E nós vamos, que as reuniões elas não têm data fixa, tá? Mas são reuniões que são feitas pela comissão e nós abrimos não só aos advogados, estagiários, mas à população em geral e aos idosos. Então, eu falo que na nossa comissão existem muitos idosos. Sim. Eu fico muito feliz com isso. E eles vêm dar opinião, dar palpite, informação, isso é muito bacana. E nós também fazemos o plantão do idoso na segunda-feira do mês. Segunda-feira agora nós teremos, dia 14, próxima segunda, das 11 ao meio-dia, nós estaremos lá. São advogados que dão atendimento gratuito aos idosos, com orientação, explicações. Muitas vezes eles levam os casos ou processos que eles já têm para apenas uma orientação ou alguma informação. Estou com esta conta vencida, estou com problema no consumidor, comprei uma geladeira, está com defeito, o que eu faço? E nós fazemos encaminhamentos ao CADOG, à Defensoria Pública. Enfim, são atendimentos gratuitos aos idosos. Então, estão todos convidados. Segunda-feira do mês, agora dia 14 teremos, na Praça José Bonifácio 55, na sede da OAB Santos. Das 11 ao meio-dia, aguardamos todos os nossos idosos. Além da OAB, desse plantão ao idoso, dessa rede de atendimento gratuito e da coordenadoria, o que mais o idoso em Santos tem como rede de apoio? Na Prefeitura Municipal de Santos, a gente tem o CREAS também, né? Que é o Centro de Rede Especializada da Ação Social. Então, que as denúncias também podem chegar via assistência social. Então, é muito importante. E aí, a gente vai falar de coisa boa agora. Agora, pessoal, a gente vai dar um super recado para você que está em casa, porque a Ana falou aqui para mim que em outubro vai acontecer um festival muito bacana em Santos. É a primeira vez? É a primeira vez nesse molde, Então, a gente vai ter a Secretaria de Relações Institucionais e Cidadania, traz, no dia 3 de outubro, a primeira mostra de dança e artes Santos Sênior, que é um trampolim para o dia 4 de outubro, acontece essa feira, que são vários serviços para os idosos, com parceiros. Nós teremos lá a entrega da nossa cartilha, né? Entrega da cartilha e orientação jurídica aos idosos gratuitamente também. Exatamente. No evento. E palestras interativas, dinâmicas entre apresentação artística e corporal em aulas, acontecendo tudo ao mesmo tempo. Vai ser dia 3 de outubro, a partir de que horas? 3 de outubro, a mostra de dança Teatro Municipal. 4 de outubro, Arena Santos, das 9 às 16 horas, bombando aí, que também é um olhar para aquele
aquele estudante, aquele jovem que também quer uma inserção no mercado de trabalho para o idoso. Sim. Então não é só para o idoso, é para ele também, mas que as universidades estão convidadas, né? É para ele principalmente, no entanto, para o público também em geral. Tem uma pergunta? Pode pôr no ar. É a Sueli Soares de Santos. Santos já pensou em criar um espaço onde ocorra interação entre idosos e crianças? E eu vou além, entre idosos e cachorros, por exemplo, e animais? Eu acho que toda interação é extremamente positiva. Dentro do espaço do idoso? Dentro do espaço, por que não? Eu já trabalho, por exemplo, na inclusão com os deficientes intelectuais. Sim. Eu dou uma aula dos idosos com os deficientes intelectuais. Aprendem muito uns com os outros. E por que não inserir esse trabalho, que é a ideia da Secretaria de Cidadania, intergeracional? Um complementa para o outro. Complementa para o outro. Vou pensar seriamente nisso. E a criança é multiplicadora. E eu vou lhe cobrar. Pode cobrar. É multiplicadora. Nos Estados Unidos existem programas que mostram que essa interação do idoso com a criança traz um benefício físico para esse idoso, né? E te digo mais, a gente monta apresentações artísticas, é um trabalho que a gente faz, a gente vai nas creches, a gente traz essa interação. Agora estamos iniciando uma inserção dessa interação, para eles irem lá também visitar o nosso espaço, o espaço que é bem maior que o espaço do idoso, que tem várias secretarias, tem o Movimentos da Saúde, então acontecem muitas coisas ali. Que ali a gente conseguiu equipamento, que se Deus quiser se torna piloto, para que a gente possa ampliar. O prefeito pensa seriamente nisso, né? Tem os outros focos aí para a gente espalhar e chegar a todo mundo esse atendimento. Só no local que foi implantado, a gente tem 10 mil idosos, naquele bairro. Então, a demanda é boa, mas a gente está construindo... A demanda é boa, o trabalho é imenso, mas eu posso dizer que Santos, os idosos de Santos estão nessa bancada hoje muito bem representados. Que bom que à frente dessa melhor idade existem pessoas como você, Ana. Parabéns pelo teu trabalho, porque eu acredito que sim, apesar dos muitos avanços, a gente ainda precisa avançar muito no que diz respeito ao respeito ao idoso. Né? E a gente só vai conseguir isso se a gente falar, se a gente bater, se a gente cobrar, se a gente informar. Então, muito obrigado pela tua participação. Muito obrigada e parabéns pelo teu trabalho. Pela oportunidade de estar aqui, de poder ter um papo tão construtivo, tão solto, né? Tão verdadeiro. A gente precisa de verdade. O país precisa de verdade. Né? Então, a gente está aqui e com um envolvimento extremamente humano. É o que a gente vai cobrar das pessoas. É isso. Thelma, muito obrigada pela tua participação. Obrigada a você. Faço das palavras que fiz a Ana. Para você também, parabéns pelo teu engajamento, parabéns pela tua defesa, parabéns pelo teu amor à causa. Porque se a gente tem amor àquilo que a gente faz, apesar de todas as dificuldades, sempre acaba dando certo. Parabéns, agradeço a comissão também. Muito obrigada a você, Nathalie, pelo convite. Em nome do presidente da OAB, Luiz Fernando, muito obrigada. Obrigada a você, Ana Bianca, pelo companheirismo de sempre. Muito obrigada pela oportunidade. O nosso dever enquanto OAB é informar, é orientar, é esclarecer. Estamos à disposição, o que os idosos precisarem e a sociedade em geral. O que precisar, conte com a OAB Santos. Muito obrigada. Muito obrigada a você. Sempre bem-vinda ao Bom Dia. Muito obrigada. O Bom Dia Baixada fica por aqui. Amanhã temos a nossa tradicional Agenda do Porto. Vamos debater, entre outros assuntos, um novo capítulo da dragagem. Agora, a suspensão da dragagem e a construção de cavas subaquáticas no canal de Piaçaguera. Não esqueça também de curtir a nossa fanpage no Facebook, onde você encontra todos os nossos vídeos, e a nossa página no Instagram e no Twitter. Durante todo o dia você pode ficar bem informado sobre tudo o que acontece na região, no mundo e no troféu José Finkel, acessando o Santa Portal. Eu volto amanhã, às 8 horas da manhã.